família dele, Jesus. Obrigado porque o Senhor é quem tem fortalecido ele, o Senhor é quem tem liberado, Jesus, tudo aquilo, Senhor. Eu oro para que ele continue, Deus, com essa ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, para liberar tudo aquilo que o Senhor entrega, Pai, em nome de Jesus. Que a tua igreja, que a tua noiva continue sendo edificada, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela saúde da casa dele, da família dele, de todos a quem ele ama. Oro pelo seu netinho, Pai. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora também, para que os nossos pensamentos, Deus, a nossa atenção esteja totalmente cativa ao Senhor, e que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Você pode se assentar, querido? Eu sei que a maioria dos senhores parece que é um hábito, costuma cultuar sentado, né? É que eu sou meio irrequieto, a gente fala assim, irrequieto. A gente levanta, mexe com as crianças, faz uma coisa, faz outra. A gente está no meio misturado, no meio da igreja, há um pouco mais de 30 anos, vendo o bastão ser transicionado de geração em geração. Eu sei que muitos viram a dança das meninas aqui, estavam... Pai fica assim, não fica bobo, né? Ai, meu filho, né? Tá dançando, fica... Está tudo meio torto, mas ai, que lindo, né? Não é assim? Deus é assim também. A gente está fazendo as coisas tudo meio errado assim, mas está com intenção de fazer direito. E Deus está lá, ai meu filho, ai meu filho. Porém, eu estava ali, além de achar muito lindo o trabalho que está sendo feito do projeto, eu estava ali em lágrimas porque... A gente trabalhou nesses 30 e poucos anos e a gente quer muito poder, sabe assim, a gente quer crer que a gente vai conseguir passar o bastão e essa próxima geração ela vai dar continuidade em tudo que foi feito, mantendo seriedade, santidade. Quero crer, sabe, então quando eu vejo aqui as crianças dançando, já se envolvendo com o Senhor, já tendo experiências, eu fico pensando nessa transição geracional, que daqui a pouco são elas que vão estar desenvolvendo o ministério de Cristo Jesus. Vai chegar uma hora que a gente vai, né, pegar o bastão na corrida e passar. Então é muito bom ver que existe um trabalho vislumbrando continuidade. A igreja nunca deixou de ser geracional. É um projeto de Deus geracional. O discipulado muitas vezes foi visto como fórmula de crescimento. E o Senhor trabalhou com seus discípulos de forma o evangelho avançar, ter continuidade. Amém? Queridos, eu estou aqui já há alguns dias, comendo muito, bobear até engordei. Os irmãos não param de dar comida para a gente, né? E graças a Deus por isso. E vim com a minha esposa, está sentada lá atrás. Levanta a mão assim, irmão, olha lá. Aprecie com moderação. Pode olhar para cá, né? E vim com ela. Nem sempre a gente viaja bastante, mas nem sempre a esposa pode estar junto. Então quando a esposa está junto, vira um tour. Você está entendendo? A gente prega, mas aí durante o dia a gente passeia, a gente dá mão, né? A gente brinca, dá cheirinho, conta piadinha, a gente dança, a gente faz tudo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, irmão. Naquele primeiro dia que eu vim aqui, a gente falou um pouco sobre vida familiar. E a gente deu alguns princípios aqui, algumas receitas para você, né, ajudar, né, o bom desenvolvimento da sua vida conjugal. E teve um conselho que a gente deu aqui, lembra assim? Um conselho? Quero saber quem está praticando aquele conselho lá. Estou falando sério, irmão. Não adianta você vir aqui ouvindo praticar. Tá? Amém. Se precisar, a gente vai fazer a aula, tá? Amém, queridos. Para quem estou vendo pela primeira vez, que tem algumas pessoas que eu não vi, é a primeira vez que estou vendo hoje. Meu nome é Amauri, eu sou natural do estado de São Paulo. Minha esposa chama-se Cristiane, natural do estado de Santa Catarina. Nós viemos do sul do Brasil, de Santa Catarina para o norte. Nós andamos o norte do Brasil, desenvolvimento da Missão Norte, com projetos evangelísticos, projeto social, ajuntando pastores, com conferências, escolas, projetos. Agora mesmo está sendo desenvolvido um projeto lá em Belém,
para atender algumas comunidades ribeirinhas, e assim a gente vai avançando. Também existe uma implantação de uma base. Você põe para mim, Marcos? Aqui. Está sendo implantada uma base de missões em Belém do Pará, na Ilha do Outeiro. Eu trouxe um videozinho. Se alguém puder ajudar o Marcão ali para colocar o vídeo, né? Se alguém puder ajudar o Marcos a colocar o vídeo. Se alguém puder ajudar o Marcos a colocar o vídeo, vai ser muito legal. Igreja, irmão, igreja, tá entendendo? Igreja, quem sabe faz ao vivo, né? Nossa, é tudo certinho, bonitinho, né? Tudo, né? É um que grita, criança que chora, né? Assim, então, é assim, igreja. É gente, feito de gente, amém? Tem gente. Olha lá, aumenta o áudio aí, por favor. Essa base está sendo implantada lá em Outeiro, na Ilha do Outeiro. Esse rio aí fica no fundo da base. Você conhece as movimentações da Missão Norte? Saiba um pouco sobre Aumenta um as pouquinho. particularidades da primeira base da Missão Norte que está sendo estabelecida na Ilha do Outeiro, em Belém do Pará. A base fica a 33 quilômetros do centro de Belém. A ilha pode ser acessada por meio de ponte e, sendo assim, a área da base pode ser acessada por meio terrestre. A área faz fundo para o rio Tucumaíra, que é um afluente do rio Pará. A área mede 70 mil metros quadrados, sendo 4 mil metros quadrados de área seca e o restante de ilhas de diversos tamanhos rodeadas por igarapés. A área passou pelo processo de documentação junto aos órgãos reguladores e adentramos na sondagem das marés mais altas para verificar as particularidades da vida ribeirinha, e isso é determinante para estabelecer a altura do alicerce das futuras instalações a serem edificadas na área da base. O projeto arquitetônico da parte de escolas e treinamentos foi todo revisado. Ele vai contar com alojamento e vestiários masculinos e femininos, isso compreendendo 320 pessoas, um local para culto para 380 pessoas, 2 salas multiuso para 160 pessoas cada, 4 salas de aula para 40 pessoas, um refeitório, cozinha e lavanderia com dimensões e ferramentas para atender toda essa demanda, 10 quartos para palestrantes, e, por fim, uma edificação destinada à administração. Estamos na primeira fase, preparando o lugar para receber as pessoas que darão andamento ao cronograma da obra. Para isso, estamos realizando o fechamento provisório de 200 metros dos limites da frente da área, edificando uma cerca feita por ripas de madeira, revitalizando o chalé existente, repondo portas e janelas, realizando as instalações hidráulicas e elétricas, pintura e edificação da área externa. A área contará com cobertura que permita refeições e a pernoite daqueles que estiverem trabalhando. Neste vídeo, você pode verificar os desafios de edificar nesse tipo de terreno. Porém, avançaremos sobre a palavra que o Senhor nos liberou. A base será edificada ao fundo, próximo ao rio, para acesso das embarcações de moradores e ribeirinhos da região, bem como embarcações dos missionários. Acreditamos em um lugar que o Senhor, entre tantas coisas que nos tem falado, Ele estará trazendo seus ministros para alargar, esclarecer, fundamentar, ativar e enviar. Você pode cooperar com esta obra ofertando via Pix na Missão Norte, conforme indicado, e também conhecendo os projetos de empreendedorismo missional que estão sendo desenvolvidos. Venha ser um parceiro da Missão Norte. Doe seus talentos, doe recursos e também ore por nós. Que Deus abençoe muitíssimo sua família. É uma área bem grande. A proposta é que seja uma base autossustentável. Nós temos ali um manejo de açaí para ser desenvolvido, com mais de 20 mil pés de açaí. Porém, vai ter que ter poda, uma série de coisas vai ter que acontecer. Mas a proposta é que, por exemplo, esse açaizeiro que tem ali, ele consiga manter essa base, desenvolvendo o envio de missionários, desenvolvendo projeto social, desenvolvendo uma série
de demandas. Então essa base, a gente acredita que, nós acreditamos em oferta, amém? Mas nós vamos trabalhar para ter projetos assim, que eles se sustentem, que eles avancem, que eles não precisem parar em algum momento por falta de recurso, tá? É uma diretiva do céu para o nosso coração, amém? Trabalhar dessa forma. E, irmãos, orem por nós, é desafiador. Nós estamos em vias também de começar a documentar uma outra área já em Manaus, em frente à Ponta Negra. É uma outra área, vai levar um tempo para fazer isso leva tempo correndo nos órgãos, né, que tem que correr, fazer, mas a gente compreendeu em Deus sobre 4 bases mais com infraestrutura maior no norte, para que os missionários chegassem, fossem treinados, pudessem descansar, e várias outras bases menores, auxiliares, para que eles pudessem chegar em regiões, servir a igreja do Cordeiro, desenvolver projetos evangelísticos, cooperar nos projetos desenvolvidos. Então a gente acredita em 4 grandes bases para fundamentação, treinamento, amém? Mas bases menores, para poder eles estarem numa região, permanecer ali por um tempo, somando com as atividades, com o desenvolvimento da igreja. Então, essa é a primeira de muitas outras que virão. Ore por nós vamos avançar em nome de Jesus, amém? Então, esse é um braço evangelístico, missionário da Missão Norte, mas tem projeto de empreendedorismo missional. Está ali atrás umas camisetas lindas, bom tecido. Essas camisetas, elas foram desenvolvidas para manter pessoas fazendo a obra de Deus. Então, quando você compra uma camiseta dessa, você está ajudando a manter pessoas na obra de Deus, amém? Na verdade, é tudo revertido, né, do lucro disso para manter gente, para manter pessoas na obra. Então, tem envolvimento com projetos assim, que tem esse cunho, que tem esse coração. Está sendo desenvolvido projetos com uma distribuidora de vestuário e calçados. Vestuários e calçado está sendo desenvolvido, amém? E inúmeros outros. Ore por nós, é bem desafiador. Se quiser entender um pouco mais acerca da Missão Norte, nos procure, ligue, entre em contato com a secretaria da Missão Norte. Os vossos pastores são filhos ministeriais, são cooperadores dessa obra, intercedem por nós, abençoam a nossa vida sempre, e são amigões, vira e mexe a gente está junto. Às vezes eles vão ter um retiro com pastores, eles vão lá em novembro, ficam lá conosco em novembro, né? Estão em dívida comigo, passaram umas 2 vezes lá esse ano, lá só passaram assim, né? Estão em dívida, pagar em nome de Jesus, né? Mas eu estou matando a saudade esses dias, estou tendo overdose para matar a saudade, amém? Glória a Jesus, Deus é bom. Esses dias nós estivemos aqui falando alguns assuntos, construindo uma linha de raciocínio, e hoje eu quero dar continuidade. Se você não pegou o primeiro dia, o segundo problema é seu. Depois você vê se tem alguém que gravou, vai para o YouTube, assista lá, amém? Que a gente vai continuar. Abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Faz assim, ó, abre em Romanos primeiro, Romanos 12, a partir do verso 3. Nós viemos falando aqui acerca da construção nossa, da compreensão nossa, acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós viemos falando acerca do que Jesus fez, da obra redentiva, da obra da graça, da justificação de Jesus, desenvolvida na cruz do Calvário, que é plena, é uma obra completa, que nos salvou, que nos resgatou, é uma obra de resgate e salvação, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, amém? Então nós falamos um pouco sobre essa obra, que é feita por Jesus, é uma obra aceita por Deus, amém? Então Jesus, ao terminar a sua obra, o que ele faz? Ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, portanto, foi-me dado todo o poder, aonde? No céu, na terra, debaixo da terra. Agora, ide, fazei discípulos. Por quê? Primeiro ele precisava tomar o poder, absorver isso de volta. Poder esse que uma hora o diabo tentou subtrair de Deus, causou a queda de Satanás, amém? Pega o raciocínio, irmão. Pega o negócio,
Se perdeu o raciocínio, o problema é seu. Ele tentou tomar de Deus, não deu certo. Foi precipitado lá de cima. Quando ele viu Deus transferir a autoridade para o homem chamado Adão, amém? Ele falou, não consegui tomar de Deus, mas do homem eu consigo persuadir o homem. Amém? Deus não pode ser tentado, a Bíblia diz, mas o homem pode. Então ele tentou o homem, amém? E tomou aquela autoridade que estava sobre o homem, para construir então o seu império, o império das trevas. E aí, enfim, todo um processo redentivo de justificação, que envolve então agora a vinda do Filho de Deus. Deus, ele profetiza, e viria um nascido do ventre de uma mulher virgem. Isso já confunde o entendimento de Satanás, porque como é que vai nascer um filho do ventre da mulher virgem? Já confunde, mas ele viria e calcaria, pisaria o pé na cabeça da serpente. Ele está dizendo, você tomou agora, mas ali na frente eu tomo de volta. Então vem Jesus, nasce do ventre de uma mulher virgem, amém? Nasce na cidade que foi profetizada, ou seja, nada nasce fora do tempo e fora do lugar. Para você viver aquilo que Deus tem para você, cadê ele? Escuta uma coisa, escuta isso aí, depois você faz esse negócio aí. Marta, solta o tambor, Marta, fica desse negócio que tem. Escuta isso. Jesus tinha que nascer naquela cidadezinha. Qual cidadezinha, irmãos? Nazaré. Não havia sido profetizado que tinha que nascer a partir dali? Pois é, a profecia era essa. Maria está grávida, amém? E aí, a profecia precisa se cumprir, só que José não está em Belém. O que Deus faz? Mexeu com o coração de quem? Do governador. Ele estabelece um censo, e nesse censo, um dos critérios era que você, pai de família, você tinha que voltar para a sua cidade natal, para dali fazer o censo, falar, olha, eu estou vivo, eu tenho esposa, eu tenho tantos filhos, o nome desse é esse, o nome daquele é aquele, eu moro hoje em tal cidade. Então você tinha que ir lá para você participar do censo. Pegou isso? Pegou que Deus mexeu com o governador para estabelecer um censo no tempo exato. Para quê? Para pegar José, obrigar José. Imagina o seguinte: tu está grávida e tu tem que cruzar um deserto. Imaginou? Você não quer fazer isso. Você quer ficar quietinho no seu canto, ter seu filho, né? Mas aí o marido tem que estar em tal dia lá em Nazaré. Tem que estar lá. Deus mexe com o coração da autoridade. Quando a gente não está entendendo aonde a gente tem que estar, Deus vai mexer com o coração das autoridades, e eles vão mexer com a nossa configuração, para a gente estar no lugar em que Deus quer que nós estejamos, para o nascimento, para a concretização de um propósito eterno. Às vezes a gente não está entendendo plenamente, Ele vai mexer com pessoas para te conduzir aonde Ele quer que você esteja. Foi assim que Ele fez com José. Então o José é obrigado, por causa do censo, ir para a cidade dele. Amém? E ali ele vai fazer o censo. Porém, o propósito eterno de que o filho Emanuel, o Messias, nascesse naquela cidade acontece, mas precisou Deus mexer com tudo. Deus tem um propósito sobre José, Deus tem um propósito sobre Maria, mas Deus precisou mexer no governo para mexer com José, para que a profecia se cumprisse. Ou seja, nenhuma palavra do Senhor voltará vazia. Todas elas vão se cumprir. Se você não entender e se comprometer, Ele mexe com quem tiver que mexer, para você sair do teu lugar e fazer o que você tem que fazer. Amém? Amém? Pegou? Recebe que é de graça, filho. Então, a gente tem que entender que existe um propósito muito maior do que o meu ego, muito maior do que as minhas vontades, muito maior do que aquilo que eu estrategei, pensei com a minha mente de comedor de arroz e feijão. Existem pensamentos mais altos que o meu que eu não alcanço. Amém? São os pensamentos de Deus. E aí, Deus na sua conjectura, Deus nos seus pensamentos, Deus sonhou algo acerca da tua vida e da minha vida antes da fundação do mundo. Deus pensou algumas coisas antes de eu e você estarmos aqui.
processos, propósitos, que se você foge, ele te pega pelo nariz e puxa de volta. Ele te pega pelo nariz e puxa de volta. Posso te falar um propósito que foi profetizado inúmeras vezes sobre o norte do Brasil? Norte, celeiro de missões. Sabe o que aconteceu? Deus começou a enviar recursos. Deus começou a enviar gente. Sabe o que a gente fez como igreja no norte? Inchou. A gente quis encher os lugares de gente, ó. Cheio de gente, coisa boa, né? Pastor gosta de ver, né? Pastor não gosta de ver cadeira vazia. Porém, o objetivo de tanta gente, da entrada de recurso, de pessoas habilidosas, tinha a ver com o envio, de tocar outras nações, outros estados, outras cidades. E nós pouco nos preocupamos com isso. Nós preocupamos com aquela selfie da casa cheia, de ter status de igreja grande. E deixa eu falar, uma casa cheia de gente traz um status, mas uma casa cheia da presença de Deus traz a glória. Então nós estamos trabalhando nesses dias para que a igreja entenda que existe uma vontade que é muito acima dela. Tem sonhos que foram projetados para você e para mim antes de você chegar aqui. Alguns têm assim, mas eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Você foi amado antes de chegar no ventre da sua mãe. Mas eles não queriam que eu nascesse. Queridos, não foi eles que escolheram você nascer ou não. Foi Deus. O Senhor enxerga muito à frente. A mulher via duas crianças brigando no ventre. E ela fala das duas crianças, o Senhor fala sobre duas nações brigando dentro do ventre dela. Duas nações. São nações que brigam até hoje. O Senhor sempre vai estar olhando mais à frente do que nós. Você não consegue pegar Deus, colocar em cima de uma bancada. Vamos abrir Deus, vamos estudar Deus, um pedaço para lá, outro pedaço para cá. A minha teologia fala que Deus tem que ser assim. Deus não vai ser assim com você. É você que se rende ao propósito dele. Amém? É você. Existe algo chamado soberania de Deus, aonde ele fala e a gente diz amém. Esse papo no dia, nessa hora, com tanto tempo, senão o Senhor não me ama. Cara, ele morreu na cruz. O que mais que ele precisa fazer para te provar que ele te ama? Não precisa fazer mais nada. É você que precisa se converter. Parar com esse dodói, essa coisa almática, né? Precisa parar com isso. Então vamos prosseguir. Existe um propósito. E a gente começou a falar de um propósito que ele vai ser exteriorizado através dos atos de justiça esse que adornam a noiva do Cordeiro, amém? Foi nos dado veste de louvor através do Evangelho de Cristo, porém, os atos de justiça que tem a ver com o governo, com o Evangelho do Reino de Deus, eles vão ataviar, adornar a noiva para que ela venha encontrar com o Cordeiro. Falamos sobre santificação e consagração, também falamos, enfim, sobre você compreender o propósito, e aí você passar a entender quem de fato te ajuda e quem te atrapalha. Você vai parar de chamar Pedro de amigo o tempo todo, e Judas de endemoniado o tempo inteiro, porque Jesus em algum momento chamou Judas de amigo. Por quê? Você passa a entender que quem é meu amigo é quem me empurra para o meu propósito com Deus. Ainda que me faça mal, ainda que doa, mas o amigo é aquele que me ajuda a chegar mais perto de Deus. Amém? Tem hora que a gente está passando por algumas coisas e vê os amigos, tadinho, vou orar por você, para Deus te tirar disso. Irmão, você tem que orar assim, Senhor, o que tu quer com esse espinho na minha carne? Porque muitas vezes a circunstância não foi o diabo que colocou. Foi o próprio Deus que permitiu algumas circunstâncias para que você fosse transformado. Amém? Tem circunstâncias que é Deus que coloca para que você seja transformado. Quando você vê Pedro ouvindo o seguinte de Jesus: Pedro, olha, eu agora vou subir e você vai ser cirandado, Pedro. O diabo vai te cirandar. Você imagina Jesus falar isso?
Você não imagina aquele Jesus assim, cheio de amor, de mel, e Jesus virar para o cara e falar assim: ó, agora você vai ser cirandado, o tratamento agora vai continuar, mas não vai ser mais comigo, vai ser o próprio diabo. Só que tem um porém, tem de bom ânimo, sabe? Eu vou orar, eu vou interceder por você. Quando você sair disso, você vai sair mais convertido, Pedro. Ajuda os teus irmãos. A gente não imagina Deus terceirizando o serviço para o diabo. É ou não é? Mas está lá na Bíblia, não está, irmão? Você já entendeu que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto para ser? Será que o autor escreveu errado? Não, é o Espírito que leva. Sabe por quê? Nós estamos num eterno processo de aperfeiçoamento. Isso se chama o aperfeiçoamento dos santos, que nós lemos em Efésios 4. Lembra aqui que nós falamos sobre ele ter dado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, amém? A fim de desenvolver o aperfeiçoamento, a capacitação dos santos para a obra do ministério. Obra do ministério não tem a ver só com essas quatro paredes. A obra do ministério tem a ver com Parauapebas, Pará, Norte, Brasil, nação, até os confins da terra. Isso é a obra do ministério, amém? É a partir daqui para os confins da terra, mas é o aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à plena estatura, à varonilidade de Cristo, o varão perfeito. Ou seja, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Dentro desse processo, nós imaginamos que todo mundo, muitas vezes a gente quer que todo mundo se movimente igual. Isso não existe. Falando dos 5 ministérios, isso não existe. Cada um vai ser aperfeiçoado segundo a sua identidade. Amém? Falamos da nossa individualidade, de quem somos, que fomos criados assim por Deus, e Deus quer aperfeiçoar a minha humanidade, a minha individualidade. O homem à semelhança de Deus, criado em Adão, que representa a humanidade, ele não orava em línguas, ele não profetizava, ele não curava, amém? Ele era um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós olhamos alguém que ora em línguas, que cura, que profetiza, e fala: ó, que homem de Deus. Eu posso falar que é um homem ou uma mulher cheia dos dons e do Espírito Santo de Deus, mas um homem de Deus, a semelhança de Deus em Adão, antes de Adão pecar, não fazia nada disso. Tanto que no céu, a única coisa que permanece é o amor. Então o Senhor está nos trabalhando para nos tornarmos seres humanos segundo o caráter de Cristo. Os dons, talentos, são ferramentas para o exercício do ministério. Mas a ideia é que você seja forjado a partir do caráter de Cristo. Então quando você vê um homem cuidando bem da sua esposa, amando sua esposa, educando, protegendo, nutrindo seus filhos, honesto, piedoso, então você olhe e diga: eis aí um homem de Deus. Parece que homem honesto não tem valor, parece que um bom pai não tem valor, mas parece que quando a gente ora em língua, a gente fica mais homem de Deus. É importante orar em língua, é importante ter dom, é importante ter tudo isso. Mas muito mais importante do que isso, quando eu chegar diante dele, ele não vai me perguntar se eu orei muito em línguas, está entendendo esse tipo de coisa? Eu falo: como é que você tratou tua esposa aí? Esposa, como é que você ajudou teu marido? Como é que você educou seus filhos? Isso sim é algo eterno. Os filhos são herança do Senhor. Herança é coisa eterna. Então nós estamos trabalhando sim para que os homens sejam cheios do Espírito e poder. Porém, homens cheios do Espírito Santo e poder, que foram moldados ao caráter de Cristo. Porque não adianta. O diabo teve poder, mas não tem caráter. Construiu um império. Deu para entender? Então vamos continuar? Amém. Como é que a gente leva 2 dias para pregar e consegue resumir em 15 minutos? Uma hora você me explica, tá?
Me explica esse mistério. Quer dizer que quando a gente quer ser objetivo, a gente é, né? Amém. Abre aí em Romanos 12, a partir do verso 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Eu vou fatiando isso aí, amém? Ele está dizendo assim, Maurício, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Saiba a tua medida. Porque muita coisa dá errado, sabe por quê? A gente começa a pensar acerca de si mesmo, além da nossa medida, da nossa porção. E aí a gente quer fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer. E dá errado, e a gente começa a querer, Deus, é o diabo, está resistindo, né? É o cão, o inimigo está fervoroso, está furioso. Não, irmão, é você tentando ir além da tua medida. E por que Deus me dá uma medida? Por quê? Porque Ele me dá uma medida, Ele dá ao Samuel outra medida, ao Maurício outra medida, para que a gente procure, amados, entenda, para que a gente procure andar de forma coletiva. É intencional que não esteja tudo em você, para que você não se torne autossuficiente, para que você não procure o protagonismo, para que você entenda que no reino de Deus a gente vai caminhar como igreja, como corpo, de forma coletiva. Amém? Isso é intencional. Vai de 2 em 2. Se cair um, outro ajuda. Continuando. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pense ponderando a sua medida de fé, aquilo que Deus te deu. Eu falo de fazer uma base, fazer outra. Os caras vão lá empolgados, vê aquele monte de mato, igarapé, e não sei o que, um calor terrível, chove todo dia. Rapaz, de 10 que chega, fica 2. O resto fala, pastor, eu não fui chamado para isso aqui não. Meu negócio é ar-condicionado, microfone. Falei, não, irmão, passagem livre, vai com Deus. É a minha medida. Não posso pedir que os outros tenham a mesma loucura que eu. Eu nem quero perder tempo, porque embora vai logo. Não perco o tempo dele nem o meu. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Gente, isso aqui é tão óbvio, só que a gente se perde nisso. A gente vê um monte de gente querendo fazer o que o outro está fazendo, porque é legal, porque dá repercussão. E outra, você quer ver outra coisa ruim? É quando a gente fica chateado porque os outros não estão ajudando a gente. A gente fica chateado. Você quer ver pastor ficar chateado? Ele marcar um evangelismo. Ele fica anunciando 3 meses antes, todo culto. Tal dia vai ter evangelismo. Tal dia vai ter evangelismo. Nós vamos sair para a praça, nós vamos pregar. Aí, irmão, tem 200 pessoas na igreja, chega meia dúzia. Esse povo não ama Jesus, não ama as almas. Não fique chateado. Você tem 6 evangelistas. De 200, você tem 6. Aí não, fazer um projeto de apacentamento, para cuidar das almas que Deus tem nos dado, e tem um monte de gente, todo mundo agora vai ter que fazer pequeno grupo. Todo mundo é pastor, Vai todo mundo profetizar, Vai todo mundo evangelizar, Quer dizer que não tem mão, só tem pé, ou só tem olho, ou só tem orelha, sei lá. Não, o corpo é constituído de vários membros. Cada um vai fluir na sua identidade, na sua vocação, no seu encargo. Não fique chateado porque nem todo mundo te ajuda no que você está querendo fazer. Nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa que você. Seja maduro. Não fique esperando. Tapinha nas costas. Vai que Deus vai te usar. Você tem que ter uma palavra e coragem, avançar, irmão. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os mesmos membros tem a mesma função, ou seja, é um corpo constituído de um braço, de uma mão, de orelha, de olho, nariz, perna, pé, tudo. São vários corpos, então vai ter gente se movimentando de jeito diferente. Eu estou falando aqui, a boca faz uma coisa, o olho faz outra, a perna. O corpo está se mexendo. Então não dá para ser todo mundo igualzinho, padrãozinho, tudo igual, bonitinho, certinho. Você vê os vossos pastores, tudo alinhadinho, Desculpa todo o respeito, né?
Uns coroa tudo, né? Eles falam, sou mais velho que você, pastor. Uns coroa tudo, né? Durinho, né? Tudo, né? Eu sou meio assim, né, amor? Meu amor é toda direitinha. Você pensa se todo mundo for igual? Como é que é construído nos impérios? Eu falei um pouquinho sobre isso. Como é que foi Babel? O que entrava em Babel? Tijolos, amém? Tudo igualzinho, padrãozinho. É mais fácil de construir quando é tudo igual, não é? Nós, pastor, gostamos, sabia? É mais fácil, pastor. Todo mundo é igualzinho, não dá trabalho. Hein? Não é? É mais fácil, irmão. Todo mundo encaixa, ninguém dá trabalho, ninguém, não tem, né? Mas onde foi usado? Hein? Na torre, Babel, não foi? Tijolos. Aonde mais? No Egito. Não é isso? Agora no reino, como é que é, irmão? É pedra ralando pedra para encaixar, querido. Então tem hora que dói. Tá ralando, esse irmão é chato. Mas é Deus encaixando, é assim no reino de Deus. Tem pedra bicuda, fica de bico o tempo todo. Não é? É mais complicado que chegar um de um jeito, outro de outro. Você quer ver a diferença? É uma coisa impressionante. É você olhar assim, no meio do momento de adoração, de louvor. Eu fico dali só olhando. Tem uns caras que estão sentados assim, parece que nem estão no culto, assim, ó. Acho que ele, sei lá, deve ser inspetor técnico predial, né? Assim, tá olhando a teta, as lâmpadas, os fios. Vai no celular, responde o neto no WhatsApp, o filho, né? Faz um contrato, fazer uma venda aqui no meio do culto. Ó, olha ali, pá. Aí tem aqueles outros assim, ó. Desculpa, irmãos, é cada um, não estou criticando aqui, ó, entende? Aí tem outro assim que não se mexe, irmão. Eu chego olhando assim, será que está vivo? Se eu não olhar na pupila do olho que mexe assim, ó, você não sabe que está vivo. Não é? Aí tem um super empolgado no meio do louvor, o pezinho só fica assim, ó. Está empolgado. Avivamento já, ó. Né? Aí tem outros. Faz até dancinha, né? É igreja, irmão, não é igual, é bonito isso. Se for tudo igual, fica chato. Nós temos lá um povo de esquisito, irmão. Uns caras da tatuagem. Na minha época de crente, tatuagem era do diabo, irmão. Os pastores falam, tu tatuou? Isso é do diabo. Tem que agora orar, arrancar teu couro fora, isso aí. Você ficava com medo. Eu chegava os caras que tinha tatuagem, tinha que tampar no meio da igreja, que os irmãos ficavam tudo criticando a tatuagem, né? Hoje em dia os caras tatuam para todo lado. Teu irmão lá, cada revelação, lê a Bíblia todo dia, o dia todo. Desocupado. Esses crentes desocupados. Lê a Bíblia. Pastor, tive uma revelação, ó. Romanos 8, aqui, ó. O pastor tive outro, Coríntios 12, aqui, ó. E foi tatuando. Quando acabou, raspou a cabeça, começou a tatuar na cabeça. Era o Bible Man, Bíblia para todo lado. Aí tinha o leão de um lado, cordeiro do outro, fogo saindo. Está entendendo? Aí tu pega um cara desse, sai para o evangelismo. Sai ele assim, ó. Então, vamos aí, pastor, vamos aí. E sai a irmãzinha do coque do lado assim. Igual aquela irmã que estava andando aqui com a saia lá no pé, justinha assim. Parece a tiazinha do piu-piu, não tem aquela senhorinha do piu-piu com o coquinho? Assim, os dois saem para evangelizar. Vai dar certo isso, irmão, vai dar certo. Dá, o pior que dá, sabe? Você fica, mas como é que isso pode dar certo? Mas dá certo, irmão. É a gente que engessou, a gente fala que todo mundo ser igual. Não é isso, a igreja não é isso, nunca vai ser. Ela é feita de pedra. Cada pedra vai encontrando o seu lugar, vai ralando, vai encontrando e vai chegando, dói. É um processo constante de ajuste, dá um trabalho para os pastores. Por isso que o pastorado tem mania de querer padronizar as coisas, tudo igualzinho. Não vai dar certo, irmão. Tem gente do Maranhão aqui? Do Pará? Do Piauí? Olha, vocês estão fazendo aqui, filho?
Da onde mais? A comida é diferente, né? O sol, né? Tem um sol para cada um. Tudo é diferente. Como é que você acha que agora chegou aqui todo mundo vai ficar igual? Sabe o que vai ser igual? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é igual, Cristo em vós. Só que você tem um Pedro indouto, cara sem muita cultura, que foi pregar para os elitizados. E tu tem um Paulo que foi pregar aos gentios. Parece que é uma coisa assim meio diferente, né? Ele vai fazendo as suas coisas. Cada um tem um chamado, vai ser apontado para um lugar. Esse texto, de forma clara, simples, ele começa a falar que somos um corpo, embora diferentes. E corpo é diferente. No verso 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Que o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós, na área do ministério da palavra, no que tange oferta, nós somos muito tímidos. Nós somos muito tímidos. Sabe por que a gente é tímido? Porque teve um monte de gente antes da gente fazendo coisa errada com dinheiro. E a gente não quer cair, sabe, numa vala comum, ser visto como alguém errado no dinheiro. Irmãos, eu comecei a vir aqui para o norte, nossa família ofertou nos primeiros 2 anos, só em passagem aérea, foi 2 carros zero, e eu andando com um carro 2007 lá, baquedão. Mas de passagem aérea para servir a igreja do norte, nós ofertamos 2 carros zero. Só de passagem em 2 anos. Fora hospedagem, comida, cirurgia de gente, coisa arada. Eu não vou falar de oferta. Está aqui, ó. Que contribui com liberalidade. Eu vou falar com ousadia assim, sabe por quê? Porque nós vamos fazer muita coisa. Nós vamos estabelecer muita coisa, nós vamos manifestar o reino de Deus, e para isso Deus vai nos abençoar, amém? E vai ser você. Então não tem, não, sabe o que é, se você quiser, irmão, faz se você não quiser também. Isso não é movido por assim, afeição, eu quero ver, eu fiquei emocionado. Isso é por convicção. Tem que ter medo não. Todos esses projetos que foi colocado aqui, tem que se desenvolver, tem que crescer, tem que abraçar mais gente, tem que ter mais gente dando uma... eu não fui chamado, pastor, para jogar bola, nem eu, irmão, estou quase virando a bola. Mas eu acredito no seguinte contexto do ministério: ou você desce no poço, ou você segura a corda, irmão. Se você entendeu que você não tem que ir, investe em quem está indo. E não tem que ter temor de falar de oferta não, oferta mesmo, não tem dinheiro, pede por irmão, não é emprestado não, me dá irmão, estou sem dinheiro. Oferta com força, fala assim, não me vem dar R$2 não, irmão. Eu estou com fé hoje para ofertar 100 conto, me dá aí, logo que eu quero ofertar 100zão. Não é? Outro dia eu fui pedir, irmão, estou sem dinheiro, me dá aí. Aí eu vi que tinha umas notas de 100, ele me deu de 20, eu falei, não, eu quero de 100. Eu estou com fé para ofertar 100 hoje na casa do Senhor, e com a tua carteira. Tem coragem? Mais cara de pau do que coragem, né? Aí tem que parar com medo, irmãos. Sabe o que acontece no meio maçônico? Eles investem. Sabe o que acontece no meio do monte de seita que tem aí, que está crescendo, desenvolvendo? Eles investem. Sabe por quê? Eles sabem que precisa de investimento. E nós ficamos com medinho, porque teve um que roubou, teve outro que fez coisa errada. Irmão, sabe o que acontece? Nós não nos norteamos por quem fez errado, nós nos norteamos por quem está fazendo certo. Para de ter medo de falar disso. Fala com ousadia. Cada um vai contribuir segundo aquilo que propôs no seu coração, não por tristeza, está entendendo? Com alegria. Então faz, irmão, dá com alegria. É melhor dar do que receber. Parece que eu estou bravo, né? Não estou não, irmão, é para você prestar atenção, tá? Não sou bravo não, amém? Com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, ele está dizendo que para cada área
para cada situação, Deus levantou pessoas específicas. Então imagina se todo mundo tiver o ministério da palavra, se todo mundo for administrador. Ele está falando, para cada coisa Deus levantou uma pessoa. O que nós temos que entender, quem é quem. Amém? Vai lá para Coríntios, 1 Coríntios. Primeira Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, a partir do verso 4. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não, todo mundo tem que profetizar igual. Todo mundo tem que curar igual. Não vai ser assim. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade. No corpo há diversidade. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Não critique os ministérios. O Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não dá para patronizar. Não dá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como isso é lindo, Maurício. Ele vai te dar algo para aquilo que for útil. Utilidade tem a ver, primeiramente, com você sair da inércia. Quem está inerte, arrumando desculpa para ficar parado. Primeiro, água parada gera mosquito, você sabia? Para quem está inerte, irmão, nada é útil. Eu não preciso de dom de cura para orar pela novela. Sai da novela, por favor. Eu estava na casa da minha mãe agora, esses dias, eu fiquei lá 27 dias dormindo no sofá da minha mãe, eu e minha esposa. E minha mãe, uma senhora viúva, ela assiste as novelinhas, tudo bonitinho, sabe? Vale a pena ver de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E como se não bastasse, ensinaram ela a entrar no YouTube. E ela vai de manhã no YouTube para ver o que vai passar no capítulo à noite da novela que ela já assistiu 10 vezes, irmão. Tá lá, próximo capítulo. Fulano vai trair ciclano. Ela, não acredito que vai trair, não acredito. Meu Deus, como é que pode, Senhor? Meu Deus do céu, mãe, só está orando pela novela agora. Minha mãe não precisa de nada disso aqui, não. Precisa se converter, velhinha. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Utilidade tem a ver com a sua identidade. Amém? Vamos exemplificar isso. Vamos exemplificar? Um pintor tem serventia para ele uma máquina de solda. Se ele tiver que escolher entre uma máquina de solda e um rolo de pintura, o que é mais útil, irmãos? Então, utilidade também tem a ver com a tua identidade. Quando você sabe quem você é no Senhor, você passa a entender que algo para você tem mais utilidade. Amém? Então você não perde tempo com ferramenta que não é para você, com ambientes que não são para você, com movimentações que não são para você. Você é alguém focado. E Ele vai dar a cada um para aquilo que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Eu não vou entrar aqui nos dons, amém? Não dá tempo. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro operação de maravilhas. E a outro profecia. E a outro dons de discernir espíritos. E a outro variedades de línguas. E a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todos estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer.
Ou seja, ele vai repartir conforme ele entende que você precisa. Então não vai ter tudo, tem hora que você não vai ter tudo. Ele vai dando conforme é útil, conforme ele quer, conforme o propósito, entende? Irmão, já orei por gente na cadeira de roda que não levantou. E não foi pouca gente, mas eu não me acovardo, eu continuo. Mas já teve gente que levantou. Eu já orei por gente que morreu e não levantou. Mas eu já orei por gente que morreu e levantou. Eu já orei por gente que teve câncer e a pessoa morreu. Mas eu já orei por pessoa que teve câncer e a pessoa foi curada. Eu já orei por pessoa que estava com o pé quebrado, o pé foi curado na hora. Mas eu estava com o meu pé quebrado e saí de lá com o meu pé quebrado. Mas ele dá a cada um para aquilo que for útil. Se você for para pôr a mão na massa, para trabalhar, para se desenvolver, segundo o teu encargo, a tua vocação, as ferramentas serão dadas pelo Espírito Santo de Deus. Todo o recurso, todas as ferramentas virão. Então insista, vai para cima. Ah, não levantou, vamos orar pelo outro. Ah, eu orei por aquele ali que estava morto e não ressuscitou. O problema é dele, incrédulo, eu orei. O problema é dele, irmão. Eu tive fé para orar, você não teve fé para ressuscitar, o problema é dele. Eu vou continuar orando, um dia ou outro, eu vou nos velórios, irmão, e fico assim, em nome de Jesus, vai, sai daí. Irmãos, antes eu orava e tinha medo de ressuscitar, era interessante, né? Falei, Jesus, se ressuscitar eu vou sair correndo aqui. Mas hoje, eu não tenho mais isso, irmão, porque eu já vi ressuscitar. Então eu já não tenho mais medo, não. Eu fico assim, vai. Que se tu levantar, eu já saio gritando, aleluia, chacatarã, fica, né? Já fico no jeito já. Igual o Romário, já fico, né? Só para dar barrigada na bola, assim a bola entrar. Está entendendo? Bom, vamos lá. 12:12. Porque assim como o corpo é um, olha só, é um corpo, tem uma cabeça que é Cristo também. Ele tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É um corpo formado de muitos membros. De novo, ele está falando lá em Romanos, está falando aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, aí aquela pessoa que tem uma crise, dá uma raiva disso, cara. Ah, eu queria fazer o que ele está fazendo. O pastor nem deixa. Irmão, não é o pastor, ele está falando que é o Espírito que põe cada um no seu lugar do corpo. Pode brigar com o teu pastor, não tem culpa não. Não é o pastor, coitado do pastor. Leva a culpa de um monte de coisa, né? Ai, você está aqui, ó. Ai, se eu não sou mal, eu não sou do corpo. Adiante é uma vida. Não tem o hard, né? O hard que fazer isso. Adiante é. Crente hard. Eu olho assim, vai te converter, irmão. Vai fazer alguma coisa, te vira aí, vai entender o que você tem que fazer. As pessoas dizem, pastor, o que você quer que eu faça? Vai orar. Mas não tem nada aí para me fazer, tem um monte de coisa, eu não quero. Vai orar. Vai orar, irmão. Se Deus falar para você fazer, faz aí, ó. Não sou eu, não. Não tenho filho predileto. Eu viro para os meus filhos e falo, você quer fazer? Quer fazer? Faz direito. Não quer, larga aí. Vai ficar chateado? Nem um pouco. Larga aí, não precisa fazer não. Faz não. Meus filhos eu faço isso, quanto mais com os outros. Se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou o olho, é uma crise de identidade. Você tem que saber quem você é, irmão. Você vai querer parar de se comparar com os outros. Isso é uma crisezinha boba dentro da gente. Amém? Você tem que ouvir do Senhor, tu és Pedro. Sabe quando você ouve, tu és Pedro? Quando você entende quem ele é. Quando você tem uma revelação de quem ele é, automaticamente ele te revela quem você é. A partir de agora, tu não é mais Saulo, tu és Paulo.
começa a ter um entendimento de quem Ele é na tua vida. E Ele vai te mostrar qual é a tua identidade e o teu propósito. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Sabe o que acontece? Coisa mais comum. Escuta isso aí. A gente passa pregando e parece fácil, né? Aí viaja, pega avião e vai para... Aí, pastor, começa um monte de pastor querer viajar. Um monte de pastor, não, porque eu tenho um chamado apostólico. Vou viajar, pregar para as nações. Aí daqui a pouco as ovelhas estão tudo assim, cadê meu pastor? Sumiu. E começa a dar um monte de coisa errada. E fala, o diabo está se levantando contra o meu ministério. Tem que ficar mais na igreja. Deixa eu te falar, se tu é pastor, fica na igreja. Cada um no seu quadrado, amém? Se eu fico dentro da igreja o tempo todo, eu mato as ovelhas. A mão é meio pesada, sabe? Tem que vir um pastor de vez em quando para fazer um carinho, né? Vem cá, tá. Que eu vou, prego, chute, pontapé, rabo de arraia, pá, puf. Aí eu vou embora. Aí os pastores ficam lá, não, pastor, vamos lá. Dá uma acalmada, dá uma ajeitada, né? Faz uma visita na casa do irmão Samuel. Eu já, né, o Jefferson, vou fazer uma visita na casa do Samuel na quinta-feira. Visita ele na sexta. Que eu vou dar ali nele na sexta-feira, tu vai lá. Por quê? Que a gente tem a mão pesada, porque tem a ver com alinhar movimentações, está entendendo? Inteiras. Alinhar coração de pastor. Oh, Jesus, coisa difícil, gente. Se não for pela graça, por muita graça de Deus, é complicado. Pastor é um negócio diferenciado, entendeu? É diferente, irmão. Você está entendendo? Pastor, você senta com ele 10 vezes e ele quer falar do Paysandu, do Remo, do Lula. Ele quer falar de tudo, mas ele não fala nada dele. E aí, pastor, como é que está a vida de oração? Uma benção. Como é que está o casamento? Só glória. Ele não fala. Depois de uns 10 encontros, falando só de amenidades, ele vai falar, estou precisando de ajuda nessa área aqui, você me ajuda? É difícil, irmão. Sabe por quê? Porque pastor, muitas vezes, quando ele abre o coração, a vida dele vira um jornal, as pessoas pensam que ele é super-herói, que ele não precisa de amigo. Pastor precisa de amigo. Sabia que pastor precisa de amigo? Precisa. Então, o trabalho é mais pesado, a gente está lidando com umas árvores mais frondosas, para pôr no prumo, dá mais trabalho. Mas é uma graça que Deus nos deu, amém? Faz o teu chamado, deixa eu fazer o meu. 18. Mas agora Deus colocou, quem colocou? Pastor Samuel. Mas agora o pastor Samuel colocou os membros no... Não é o pastor Samuel. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Irmão, se você está num lugar do corpo que você não gostou, o problema é seu. Foi o papai que te colocou aí. Se você é mão, seja a melhor mão. Se você é ouvido, seja o melhor ouvido. Se você é boca, se você tem que jogar o lixo para fora, jogue todo o lixo para fora. Mas faça o melhor serviço possível no lugar onde o Senhor te colocou. Não reclama. Faça o melhor. Porque se você no teu lugar fizer o melhor, você gera vida para todo o corpo. Se cada um fizer a sua parte, o melhor, com excelência, todo o corpo vai ter saúde decorrente daquilo que você está desenvolvendo. Amém? Vamos avançar. 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, o Senhor vai colocando as pessoas onde Ele quer, conforme a identidade que Ele entregou, os talentos que Ele deu. Embora estamos todos no mesmo corpo,
mas temos dons, talentos diferentes. Cada um foi chamado para um propósito e para um tempo. A questão é que muitas vezes nós não temos paciência. Pastor, que hora que acaba o culto? Eu vou acelerar aqui, pastor, para não estender. Vou até desligar aqui, ó. A Bíblia. A gente abre a Bíblia, agora conecte a Bíblia, né? A gente tem compreendido que o Senhor formou pessoas para um tempo determinado. Se você abrir rapidinho, vamos só tentar firmar 3 textos aqui. Gênesis 45:5. Abre aí, Marcão. Gênesis 45:5. Alguém pode abastecer aqui para mim? Obrigado, meu lindo. O texto está falando de José, filho de Jacó. Amém? José tem um sonho vindo da parte do Senhor. Ele conta a seus irmãos, que já não gostava muito, já era meio enciumado com José. E aí os irmãos começam a achar, então, agora você vai ser maior, você vai dominar sobre a gente. Então José aumenta o nível de ciúmes, não dispersa, fica aqui comigo, amém? Fica aqui comigo. O nível de ciúmes entre os irmãos aumenta. Existe isso. Quando você entende quem você é, perceba uma coisa, querido. Muitas vezes você vai arrumar discórdia, mas não é porque você está fazendo errado, é que você está fazendo certo. Muita coisa vai acontecer na tua vida porque você está fazendo certo. Aquele que decide viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Isso é a Bíblia. Foi Jesus que determinou isso. Então José conta aos seus irmãos e o nível de bagunça ali na família aumenta. Só que daí ele tem um outro sonho. Ele conta a seu pai. E o pai também não compreendeu bem. Um belo dia os seus irmãos estão no campo demorando a retornar do trabalho. Está difícil aí, né, pastor? Vou ficar parado aqui. Não, isso não sou eu. Um belo dia, os seus irmãos estão no campo e o pai fala, vai olhar os seus irmãos, ver por que estão demorando. Chegando lá os irmãos, enfim, estou reduzindo a história, vendem José, amém? Para os mercadores. Acaba que José é vendido e vai parar na casa do chefe dos eunucos. Ali a mulher do chefe dos eunucos, ela, você pode pôr aqui, tá, filha? Isso, pode ser, aqui ó, nesse cantinho aqui. E aí, ela tenta se deitar com José, não conseguindo ela arranca a capa de José, José foge, e José é acusado injustamente, vai parar na cadeia. Estando ele na cadeia, ele manifesta o dom que está sobre ele. Qual é o dom dele? Administrador. Ele começa a administrar a cadeia. Muitos estão esperando chegar num lugar de excelência para usar os talentos e dons. Irmãos, use os seus dons, aperfeiçoe os seus dons em todos os lugares que você passar. Ele usou na cadeia. A Bíblia chega a relatar que o lugar era ótimo. As pessoas queriam ir, quando presa, ir para essa cadeia aí. E lá ele interpreta o sonho de 2 homens, estou encurtando a história. E passado um tempo, o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Alguém lembra de José, manda chamar José. José interpreta o sonho, mas mesmo com a interpretação, ninguém sabia o que fazer com a interpretação, ok? E José então começa a colocar para funcionar de novo o seu dom, os seus talentos de bom administrador. Então ele começa a falar assim, ó, vai ter fome, essa fome vem do Egito, desse rio, são 7 anos, após 7 anos de fartura vai ter 7 anos de fome, então vamos estocar a quinta parte, 20%, para quando chegar o tempo de escassez, nós temos reservado para nós e para outras pessoas. E aí quando então chega o tempo da escassez, as pessoas começam a ter falta e começam a ir ao Egito, e chegando lá, elas têm que levar os seus pertences para trocar por comida, peças de ouro. Quando não tem mais o que trocar, elas começam a trocar herdades, terras, e até que chega um tempo que ela não tem mais o que trocar, ela não tem mais terra, não tem mais nada. Então, para ela não pegar emprestado e virar escrava, ela se entrega como trabalhador. Então as pessoas começaram, ao fim de uma longa jornada, a se entregar para trabalhar em troca de comida. Eu trabalho para você e você me paga com comida.
Então muita gente deixava de fazer, largava sua região e ia para o Egito para trabalhar em troca de comida. E nesse caminho de tanta gente chegando ao Egito, quem se achega ali são os irmãos de José, os irmãos que o traíram, os irmãos que o venderam, os irmãos que mentiram para o seu pai. E chega um momento, nesse texto de Gênesis 45:5, aonde ele vai manifestar quem ele é. E seus irmãos, se deparando com a revelação, imaginam o seguinte: agora ele mata a gente, ele vai pagar na mesma moeda. E eles se deparam com um homem que entendeu o propósito de Deus, não alguém vingativo. Porque quando você começa a olhar para as adversidades, você começa a guardar mágoa durante o caminho. Só que entenda, Deus quer te pôr em lugar para servir as pessoas, e servir inclusive quem te perseguiu, quem te fez mal. Então não fique colocando a culpa nos outros, de tudo que está acontecendo com você. É Deus te conduzindo, e eu vou provar isso. Ele diz assim, os irmãos achando que agora ele ia matar, mas ele vira assim: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou na frente de vós. Primeira coisa, ele guardou o coração. Ele não guardou o ressentimento. Ele sabe o que fizeram, mas ele não guardou no coração a mágoa, o rancor. Sabe o que acontece? A mágoa, o rancor, é você nutrindo uma adversidade que houve na tua vida. O momento, o impacto, o momento é alguém fazendo ali na hora o mal para você. Mas mágoa, rancor, é você curtindo isso aí, gente. Joga fora. Você crê que Deus vai te pôr em lugar de servir pessoas? Você não vai cantar aquela música, né? Aquele que me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se escafeder. É arrepender? É arrepender. Não. Quando me vê na bênção, vai comer na mesa junto comigo. Assim foi Davi, quando foi para a mesa, ele não mandou matar os filhos do rei anterior. Ele falou: traz os filhos dele aqui, põe na mesa. É assim o coração do reino e do rei. Ele vira para os irmãos e fala assim: ó, aprove a Deus me enviar na frente. Sabe o que a gente espera, irmã? O envio assim, alguém põe um olhinho na nossa cabeça e fala assim: vamos enviar, irmã. A gente não quer um envio assim. Você está entendendo o que ele falou ali, Maurício? Deus me enviou. Você viu em algum momento alguém falar: vamos orar por ele, enviar ele? Você viu perseguição, adversidade, traição, dor, mas na compreensão dele, Deus me enviou na frente. Não tem a ver com as adversidades, não tem a ver com o que os outros falam, tem a ver com a compreensão que você tem do propósito de Deus. O outro texto, eu vou pular aqui, eu vou direto para o Salmo 105:15. Abre aí, Salmo 105:15. Põe lá, Marcão. Salmo 105:15. Salmo, isso. Diz assim: não toqueis no meu ungido, não maltrateis os meus profetas. Vai. Chamou a fome sobre a terra e quebrou todo o sustento de pão. Quem fez isso? Deus. Deus quebrou o sustento de pão. Amém? Mas olha só, passa. Mandou perante eles um homem. Quem mandou, enviou? Quem? Deus. José. Olha como é que Deus enviou José. Vamos ver como é que Deus enviou José. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi exposto entre ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Ou seja, como é que Deus enviou ele, querido? Como escravo. A gente quer ser enviado de Latam, com direito a snacks, água gelada,
né? E ainda a gente vai assistindo lá, Netflix. Você queria ser enviado assim? Como escravo? Perseguido? Passando vergonha? E ele diz aqui que os pés foram apertados com grilhões. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor vai nos provar. Até que chegou o tempo da sua palavra. Tem uma palavra aí? A palavra do Senhor vai te provar. Você vai ser provado até o dia do cumprimento dela. O Senhor vai te levar onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas você vai estar no lugar, assim como José estava na hora certa do menino nascer em Nazaré. Assim como o outro José aqui estava no momento certo para ser levantado como governador de toda uma nação. Você pode se pôr em pé em nome de Jesus? Tudo é formoso no seu tempo. Eclesiastes diz isso. Tudo é formoso no seu tempo. Tudo é formoso no seu tempo. Só que nós temos buscado entender, irmãos, ajudar a igreja. Não dispersa não. Não dispersa não. Não dispersa não. Nós temos procurado ajudar a igreja a entender, deixar a meninice. Ai, não olhou para mim. Ai, não me deu a paz do Senhor. Ai, porque o culto não estava legal. Irmão, o culto não é para você, é para Jesus. Você não gostou, o problema é seu, vem ajudar. Não é para você. Você veio aqui prestar culto para Deus. Quem veio aqui assistir o culto não foi você, você veio prestar culto. Quem veio assistir o culto foi Jesus. A gente tem tentado ajudar a igreja a sair desse lugar de, ai, tadinho, pobrezinho de mim, eu sou menor da minha casa. Nós temos tentado ajudar a igreja a sair desse lugar infantil, entender que eu sou quem, o que eu tenho que fazer? E vou fazer, irmão, eu vou chegar diante dele um dia, e ele vai perguntar, o que tu fez? Eu te dei 2 talentos, você multiplicou isso aí? Você está entendendo? Você não passa mais naquele tribunal do trono lá de Deus, você está salvo, irmão, você é salvo, mas a palavra de Deus diz que boas e más obras serão julgadas, e começa pela casa de Deus, não tem desculpa, muito pouco recurso. As pessoas, irmão, teve uma época da minha vida, que eu já tive muita enfermidade, eu sou meio desconfortável na hora de enfermidade, começo a orar, Jesus me cura, me cura, me cura. Eu já perdi essa audição, não ouvia, desse ouvido durante 7 anos e orando para ser curado. Um dia Jesus me curou. Eu escuto perfeitamente, ó, aleluia, escuto tudo. Tive problema no estômago, úlcera. Vai virar câncer. Estou aqui, irmão, já faz isso 25, 26 anos, estou curado. Tive problema de artrite reumatoide, ficava igual um tiranossauro, assim, ó. Não conseguia abrir uma garrafa dessa aqui, ó. Não conseguia abrir, não tinha força. Muitas vezes para segurar tinha que pôr uma mão aqui e outra embaixo. Era tão severo que era das articulações daqui, ó. Essas articulações aqui do maxilar até os dedinhos do pé inchava, doía 24 horas por dia. Tomando muita medicação e orando, Senhor me cura. Senhor me cura, eu creio na tua cura, o Senhor morreu na cruz para me curar, eu creio na cura, Pai, eu quero ser curado, Pai. Um dia, Jesus fez assim, ó, tirou. Já não tomo qualquer medicação há mais de 3 anos. O processo de desmame levou um pouco mais de 1 ano, né, amor? Então, acredito eu que tem mais de 5 anos que eu não sei o que é tomar medicação. E não tenho mais nada. Tinha um problema renal, tinha crises. Não tenho mais nada no rim. Tinha um problema nas vistas, usava óculos, perca de visão. Óculos. Já estava virando fundinho de garrafa. Sabe aquele fundinho de garrafa? Senhor, eu não aceito esse negócio não. Quero olhar, eu quero enxergar, eu quero ver. Belo dia, tirei o óculos, em nome de Jesus, Pai. Pegava o óleo, passava assim, ó, óleo de unção, queimava. Ô, cabeção, né? Queimava. Senhor, meu olho tá curado, quero enxergar. E queimava, ai, tá queimando. Belo dia, estou lá orando assim, acordei, olhei para a Bíblia, li a Bíblia sem precisar de óculos. Fui para o oftalmologista. O senhor não tem nada na vista mais.
Se o senhor quiser usar um óculos de descanso, irmão, meu descanso é o Senhor, não é o óculos não. Como é que esse papo de óculos de descanso? Eu sou meio inconformado com os problemas. Eu fico lutando. Deus tem que mudar isso aqui. Eu creio, Pai. O Senhor disse, tua palavra não volta vazia, vai mudar. Existem propósitos de Deus nas nossas vidas. Nós estamos passando por processos. Aprenda com os seus processos. Não dê desculpa para dar fruto ou não dar fruto. Eu sei que cada um vai dar fruto na estação própria. Mas, irmãos, enquanto você não está dando fruto, sabe o que você faz? Celebra o fruto do teu irmão. Se alegra com o fruto do teu irmão. Se alegra, festeja. Somos um corpo. Se ele está dando frutos, nós estamos dando frutos. Amém? Se você está sendo conduzido por Deus para algo, assimile, aprenda, dê respostas para aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Então você tem que sair daqui com uma certa inconformado. Ei, Gideão, o que você está fazendo? Daqui a pouco ele vira para o anjo e fala assim: o que se fez das promessas de Deus? Deus disse que não ia ser assim. Por que está sendo assim? A gente tem que ser assim, inconformado. Se Deus falou que tem que ser de um jeito, não tem que ser de outro. Nós temos que ser aquele, diz assim: Deus, tu disse. O Senhor não é homem para que minta não, viu? O Senhor fala, as coisas acontecem. É assim que tem que ser. Olha para a tua casa e fala: Deus, tu falou que a minha casa é um celeiro de bênção, é um lugar de paz. Pai, eu creio na tua promessa, a minha casa é um celeiro de bênção e de paz. Não aceite nada diferente. Pai, tu disse que o meu marido, pai, tu disse que a minha esposa, pai, tu disse que meus filhos, o meu pai é um servo teu, pai, eu estou orando por ele, pai, resgata ele, pai. Não aceita nada diferente, por favor. Não se acomoda, não. O evangelho chegou aqui, aonde chegou aqui, por gente que pagou o preço, por gente que morreu. Então para de achar que vai ser anatômico, não vai ser anatômico. É difícil, é pesado, é complicado. Só vai para frente se tiver homens e mulheres de fibra. Não chegou aqui assim facinho, não. Tem gente que morreu para o evangelho chegar aqui. Por isso que eu choro, vi as crianças dançando aqui, chorando. Falei: Jesus, vai ter continuidade, Pai. Daqui a alguns anos são elas pregando, são elas te louvando, são elas avançando no teu evangelho, são elas, Pai. Ela não está só ensinando dança, Pai, ela está transferindo o coração, o teu amor, Pai. Daqui a um tempo são essas crianças, daqui a um tempo são esses jovens que estão lá jogando bola, com outros jovens, ensinando o teu evangelho também, ensinando o teu amor, transferindo a tua graça, Pai. Vai ter continuidade, não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Por favor, igreja, deixa de dar desculpa. Vem para o meio da briga com a gente. Vamos avançar. Não perca o tempo, o time do Espírito de Deus. Olha aqui José, perseguido, vendido, preso. Sabe para quê? Para chegar um tempo determinado pelo Senhor e ele ser levantado como governador. Quem Deus colocou lá? Um pastor? Quem Deus colocou lá? Um profeta? Quem Deus usou no Egito? Um administrador. Tem tempos que é um pastor que tem que falar. Tem tempos que é um advogado que tem que falar. Tem tempos que é um profeta que tem que falar. Tem tempos que é um médico que tem que falar. É um engenheiro que tem que falar. A igreja não é só composta de pastores, de mestres, de apóstolos, profetas, evangelistas. A igreja é composta de doutores, de engenheiros, de mestre, de pedreiro, de encanador, de eletricista. A igreja é composta de diversos membros, então faz a tua parte. O que a gente faz com tudo isso, pastor Mauri? Qual o nome dessa pregação? A gente costuma dizer que é salada de fruta, irmão. Cada um come a fruta que gosta.
Pega aí o que te faz bem e come. Simples. Pega só o que você gostou e come. Mas permita que o Espírito Santo de Deus alinhe você. Sorria, cristão. Sorria. Você está enganjado na obra mais linda do universo. Sorria, que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Sorria no meio das adversidades, sorria no meio das perseguições. Um crente que não sorria é um difamador do evangelho. Você tem que ser feliz porque você vai para o céu. Você merecia ir para o inferno. Você vai para o céu porque Ele morreu por você. Ele te envolveu na obra dele. Cara, eu fazia tanta coisa errada, pastor. Minha esposa me conheceu já melhorzinho, sabe? Ela falou, não acredito que você fazia tudo isso de errado. Cara, tem hora que eu tenho assim eu tenho uns relances, né? Aí eu começo a contar quanta coisa errada eu fiz. Ela olha para mim, sério que você fazia tudo isso de errado? Né, amor? Você é tão legal hoje. Depois que Jesus pega a gente, dá uma moída, né? A gente fica melhorzinho. Deixa Deus te moer. Vem para cá, vamos só orar para encerrar. Não venha para cá emocionado, a gente só quer orar, a gente só quer consagrar essa palavra, a gente quer guardar essa palavra. Se eu vim para ajudar a alinhar o coração da igreja, amém? Botar algumas coisas nos lugares, trazer compreensão de propósito. Depois o pastor Samuel vai ter o trabalho devido para arrumar tudo que eu baguncei, né? Mas vamos só orar, vem para cá, vamos orar junto aqui na frente, dê as mãos. Nós não estamos mais na época da pandemia, não tem mais distanciamento, né? Antes a gente tinha desculpa para ficar longe, né, irmão? Que era pandemia, agora não tem mais desculpa não, irmão. A gente é igreja. Pode vir, nós não morde não. Isso. Vem cá, meu amor. Desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Como congregação, vocês estão completando mais um ano de desenvolvimento. Amém? Mais um ano de desenvolvimento. E Deus está encorpando. Sobe aqui, meu bem. Pedir aos pastores também que possam subir aqui. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida. A palavra de Deus diz assim: não tornais sobrecarregadas as vidas dos vossos pastores. A Bíblia fala de não torná-los infrutíferos, enchendo eles de demandas desnecessárias. Posso te falar uma coisa? Você pode abaixar um pouquinho essa música, só um pouquinho, se alguém puder. Amém. A gente estava habituado com pastores faz tudo. Pastor não é faz tudo. Liberem vossos pastores para ter tempo para eles. Isso é saúde para vocês. Coisa terrível para o diabo, e bênção para uma igreja é um pastor e uma pastora que tem tempo para si, que tem tempo para orar, que tem tempo para estudar, que tem tempo para ter lazer. Tem pastor que para ter lazer ele se esconde. Tem uma consciência que quanto mais vocês proporcionar à vida dos vossos pastores tempo para que eles possam entrar cada vez mais no Senhor, mais saúde eles vão poder manifestar no meio da igreja. Mais assertivas serão as decisões. A Bíblia fala se tornar a vida deles cansada e enfadada, isso se torna inútil. Amém? Abençoe, envie. Você perceber que eles estão muito tempo aqui na obra, fala, pastor, tá aqui, ó, comprou uma passagem,
some daqui, vai ficar uns 15 dias lá em Porto de Galinhas. Não, o pastor vai viajar, uma viagem missionária para a conferência. Ah, irmão, pode ir para a conferência, mas põe mais uns 10 dias para ele ir para Gramado. Põe uma oferta no bolso dele assim, ó, fala assim, ó, vai lá, leva a esposa para tomar aquele chocolate quente lá. Pastor, só ia ficar naquela suíte mais simples, né? Não, vai naquela que tem hidromassagem. Não pode, é ostentação com o dinheiro de Deus. Ah, Jesus. Isso, mantém o pastor ali no cabresto curto até ele morrer. Não, dá saúde para o teu pastor, porque quando precisa nas madrugadas, orar, visitar, levar para médico, buscar. A gente cai uma vez, o pastor vai lá, levanta. Cai duas, levanta. Cai três, levanta. Não é assim? Seja grato. Isso não é idolatria não, é só gratidão. Seja grato aos vossos pastores que zelam pelas vossas almas como hão de prestar conta. Honrem a vida dos vossos pastores. Honrem, abençoe, orem por eles. Amém? Está sendo concretizado 3 anos, né, pastor? 3 anos como congregação, trabalho sólido, trabalho sério, aonde para mim é muito sério quando um casal fala, nós saímos de tal lugar, deixamos as coisas lá e viemos para servir. Isso é muito sério. Amém? Como eles disseram, tinha uma vida consolidada. Eles vieram debaixo de uma palavra. Isso para mim é muito sério. Amém? Então, por favor, respeitem isso. Honrem. Sabe? Honrem. Se juntem para conhecer o coração dos vossos pastores e junto com eles entendam o que Deus quer fazer nessa região. Amém? Glória a Jesus. Ora por nós. Amém, queridos. Aleluia. Vamos dar as mãos. O Senhor é muito bom. Aleluia. Nada está combinado aqui, irmãos. É coisa do Espírito, da palavra. Amém? Aleluia. Senhor, nós queremos fazer uma oração de gratidão nessa noite, Senhor, por tua bondade, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado esses dias, tudo que o Senhor tem ministrado nessa casa aos corações. Eu costumo falar das minhas orações a Ti, Senhor. Tu és aquele que abre por dentro, que tem a chave do coração dos homens. Então, Senhor, continua abrindo por dentro, continua manifestando a Tua glória, a Tua presença, a Tua direção, a Tua identidade, Senhor, na vida desses filhos que estão aqui. O Teu penoso trabalho, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, o Teu penoso trabalho de amor, de entrega, Senhor, ele não foi inútil, Senhor. Nós nos dispomos aqui, Senhor, como casa de paternidade, Senhor. Nós não temos um slogan, Senhor. Nós temos uma visão e um encargo, Senhor, que o Senhor construiu dentro de nós e dentro dessa casa ministerial, Pai. Alinhe assim os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós te agradecemos pelos filhos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Cada um, Senhor, em cada situação, em cada momento. Senhor, uns mais maduros, outros em processo de maturidade, outros ainda crianças, mas, Senhor, essa é a tua natureza, Senhor. A tua natureza é convergir os homens para a tua face, Senhor, para o teu propósito. Obrigado, Senhor, por esses 3 anos, Senhor, e por aquele 1 ano, Senhor, escondido em Ti, Senhor, em oração, em sofrimento, Senhor. Obrigado, Pai. Esconda-nos em Ti, esconda a minha casa em Ti, esconda a minha esposa, minhas filhas, Senhor, e cada filho que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer também pela vida, Senhor, do pastor Mauri, da pastora Cristiane, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Obrigado, Senhor, pela entrega, Senhor, pela renúncia, Senhor, na vida deles a Ti, Senhor. Nós oramos por eles, nós oramos pelos filhos dele, pelo neto, Senhor, pela casa deles. Que o Senhor possa retribuir, Senhor, tudo que o Senhor fez esses dias na vida deles. Nós abençoamos eles, Senhor, como casa espiritual, Senhor. Abençoamos, Senhor, essa obra ali no Evan Norte, Senhor. Essa obra, essa missão, Senhor, no Norte, que é uma obra muito grande, Senhor. Ajuda-os, Senhor, ajuda-os a Te ouvir, Senhor.
Ajuda o Senhor a se movimentar assim, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Nós somos gratos, Senhor, pela vida deles. Somos gratos esse dia, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Pastora Cristiane, amém. Obrigado, querido. Dá uns abraços apertados no seu irmão aí, no lado. Da Sivan, Natália, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.